Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários da casa, público que nos acompanham pelos meios de transmissão, povo da feira, Distrito de Guarani, Zona Rural, público aqui presente, nossa amiga Mana, Parque de Presença, Mazinho, Marianinho Vaqueiro, nosso amigo sempre aqui presente também, doutor Marconi Filho aí sempre presente, nosso ex-vereador amigo Coi, enfim, todos recebam nossos cumprimentos, nosso abraço. Senhor presidente, vou começar, às vezes a gente não tem nem palavras para falar de situações que a gente vivencia e presencia, e uma dessas situações que a gente perde o sentido não entende nada, não compreende nada. Eu cheguei na terça-feira pela manhã ao hospital, nossa unidade mista com minha esposa, que tinha passado mal a noite, onde já estava também minha cunhada, que tinha passado a noite lá. Minha esposa passou mal, a gente foi lá pela manhã. E chegando lá, encontrei meu primo Armazinho lá sentado. Já tinha tomado um medicamento, chegou lá com a pressão alterada. E aí começou a sentir mal e ainda conversei com ele falando que tinha problema de saúde de coração, pressão alta, e medicou, sentou. E eu presenciei, dona Verônica, ali uma cena, uma das piores cenas que a gente pode presenciar, a angústia, aquela agonia de quem estava ali, e a gente sem conhecer, mas já infartando. Ele já sentia ali a dor, e aí o médico, onde a gente também precisa deixar isso registrado, agradecer a toda a equipe que estava ali presente, que deu toda a assistência. Imediatamente o médico realizou ali o exame do eletro e já percebeu que se tratava de uma situação de infarto. E o médico prontamente colocou na ambulância, colocou os equipamentos, o material de extintor de oxigênio, e já para levar para Salgueiro às pressas. A gente sabe que, infelizmente, nosso município ele não dispõe de uma estrutura mais ampla e tem que retirar para Salgueiro em situações como essa, e infelizmente não resistiu. E aí, daí para frente, eu ainda estava no hospital quando retornaram e quando chegou, e eu fico imaginando, dona Verônica, o quanto vocês mulheres são fortes. Kátia, sua esposa, eu tiro o chapéu, foi uma guerreira, foi muito forte, acompanhou tudo, foi junto, retornou junto, e acompanhou tudo ali, eu não sei, muito difícil. E aí passei a acompanhar toda a situação, como o Elcio aqui falou, às vezes o destino nos separa por alguns momentos. Saí de Terra Nova com meus 18 anos, mas nossa infância, nós somos aí da mesma idade, eu, ele, Tony, e cresci, dona Verônica, eu até comentava com o Tony ontem, lá no velório, cresci ali dentro da fazenda ali, da roça de Seu Osmar Tavares. Seu Osmar criava vários cabritos ali, bodes, a gente disputamos muito, nós meninos, quem montava nos bodes grandes, quem caía, como se fosse ali uns peão, né? Mas o vínculo familiar da gente é muito próximo, muito grande. Papai com o seu Osmar, papai é compadre do seu Osmar, é compadre de Ninho, meu pai é padrinho de Osmarzinho, Ninho e Fafá são padrinhos de meu irmão Fábio. E aí a gente tem um vínculo, uma aproximação tamanha, e isso mexeu ainda mais com a gente. E Ninho, inclusive, falando lá de quando ele saiu de Terra Nova para tentar, assim como nós saímos para tentar fora, ele foi para o Pará através de meu irmão Fábio, onde trabalhou lá junto com o Fábio, foi colega do Fábio nas empresas de Malan, de Enio. E aí passei a receber várias mensagens de colegas dele lá, que trabalharam lá com ele, todo mundo pego de surpresa, porque de fato uma fatalidade que ninguém esperava, muito jovem, 42 anos. Isso mexeu muito com o nosso emocional, mexeu muito com a gente. E eu só podia aqui, e essa moção fiz questão de fazer conjunto com todos, porque acredito que era um tipo de pessoa, apesar de ser aquele cara naquele estilo fechado, mas que de um bom coração, um cara amigo,
e que nunca presenciei ninguém que tivesse alguma crítica a fazer, ou alguma coisa a falar. Ele sempre foi uma pessoa pacífica e do bem. Fomos colegas de sala, enfim, tivemos uma relação de convivência por muitos anos. E fiz questão, dona Verônica, porque aqui a gente sabe que a família vem de uma família, posso dizer, tradicional de Terra Nova, tanto da parte dos pais, de seu Armando Tavares e família, como de seu Chico Miranda também em memória. São famílias, né, tradicionais de Terra Nova, bem conhecidas, e que todo mundo tem essa admiração. E eu não tinha dúvida que todos os colegas abraçariam com a gente essa homenagem, essa moção, porque, de fato, todos nós nos sensibilizamos com essa situação e nos solidarizamos com todos os familiares. Então, que Deus possa dar o sustento, a força, para que superem, porque não será fácil, não é fácil. Eu presenciei ainda ali no velório, dona Verônica, que ele é pai de 2 crianças, uma especial. Me cortou muito o coração quando eu presenciei ali algumas ações das crianças, e tem hora que às vezes tem gente que quer até duvidar de Deus quando presencia certas situações. E aí eu faço uma reflexão e peço a todos que façam essa mesma reflexão, porque é nesses momentos que a gente tem que entender que é aí que está, assim, o mistério da fé, dona Verônica, que é aí que a gente precisa ter fé realmente, que fé é a gente acreditar justamente naquilo que a gente não consegue compreender e ver. A fé é isso, é acreditar no que a gente não consegue ver, é acreditar num Deus que deu o seu único filho para nos dar a salvação. É isso que a gente precisa compreender nesses momentos de dificuldade. É entregar a Deus, Deus tem um propósito, e que Deus possa tocar no coração de cada um, dar o conforto a cada um familiar, a cada um que passa por esse momento de dificuldade. E não poderia também deixar de dizer que continue dando força àquelas esposa, aquela mãe que vai ter agora um desafio ainda maior. Mas eu não tenho dúvida que, como toda mãe, Deus trabalha o coração, trabalha a mente e vai dar força, e que a família possa se abraçar, e que a gente possa, em orações, entregar sempre a Deus aquele lar, aquela família, para que superem esse momento e possam aprender a conviver. Nós que já passamos também por situações como essa, como Deus colocou, perdi minha mãe aos 12 anos, perdi meu filho indo fazer 12 anos, então eu já estive dos 2 lados, de perder a mãe, de perder o filho. E é só Deus o que eu posso falar, é só Deus que pode nos conformar, nos fazer acreditar que tem um propósito para cada um de nós, além de tudo isso aqui que a gente está passando, que aqui é só uma passagem. Então, que Deus possa confortar a todos e que recebam o meu abraço, o meu carinho de forma muito especial, a esposa Cátia, os filhos, os pais, enfim, todos os familiares. Passado essa situação, senhor presidente, e os dias das mães vêm aí chegando, né? Eu gostaria também, dona Verônica, ter preparado algo. Peço aí ao amigo Eugênio que possa colocar um videozinho de 30 segundos, mas que eu, que não tenho mais a minha mãe, mas tenho o privilégio de ter uma grande mãe ao meu lado, que é a mãe do meu filho Daniel, minha esposa Carol, e a gente fez uma pequena homenagem aos Dias das Mães, que será próximo final de semana agora, né, próximo domingo, e que a gente já deixa desde já um feliz Dia das Mães a todas as mães de nossa cidade, do Brasil, e que Deus continue abençoando e iluminando todas as mães nesse dia em especial, essa homenagem. Por favor, Eugênio. Falar de mãe não é algo fácil, porque as palavras faltam para descrever alguém tão especial. Mãe é sinônimo de amor, que não se mede, de força que não se explica, e de cuidado que nunca se esgota. É ser abrigo, é ser luz nos dias escuros, é ensinar pelo exemplo e amar sem limites. E aí falar dessa mamãe especial, mais do que especial, a mamãe do Daniel, uma mãe incrível, uma mãe amorosa.
Eu acho que cortou ali o finalzinho, mas é isso, é uma mensagem que a gente deixa de carinho, está aí nas nossas redes sociais, estarão aí nas nossas redes sociais essas homenagens, para que todas as mães possam receber esse nosso abraço. Falar um pouco da pauta, a gente tem que continuar a nossa vida, continuar a nossa labuta, né? As dificuldades são superadas, as emoções são colocadas de lado, e a gente precisa também colocar a razão em trabalho. Eu já disse aqui no passado, em outros momentos, continuo dizendo, a gente divergir é muito melhor às vezes para construir mais do que convergir. Convergir sempre com tudo e com todos, a gente termina chegando a acomodar-se. Se acomodamos ali porque não temos aquela oxigenação o tempo todo que temos quando diverge. A divergência nos oxigena a buscar mais, a debater mais, a dialogar mais. E fico muito satisfeito de ouvir críticas construtivas, como nos ouvimos aqui hoje, e que a gente precisa, de fato, ouvir isso e refletir sobre isso e trabalhar em cima disso. Vi aqui o vereador Bado, por exemplo, colocar as situações sobre o projeto que ele indicou, e vou falar especificamente da infraestrutura, porque, não por ser Marcos, meu primo, mas porque acredito no trabalho que faz, na seriedade que conduz o trabalho, mas que tive algumas informações antecipadas com ele, e para trazer justamente hoje, porque fiz aqui recentemente a indicação, junto com minha bancada, debatemos sobre isso, de projetos da infraestrutura de saneamento justamente naquele setor. Falávamos da infraestrutura de rede de esgoto em 3 ruas ali na Coab, que passa dentro do muro, dentro da residência das pessoas e traz transtornos que o município precisa, isso tem mais de 20 anos, que aquela rede de esgoto está ali levando transtorno para aquele povo dentro da residência e que precisa ser levado ali para fora para que, né, faça uma nova rede ali fora para que tire esse problema. E é só parte, pedaços de 3 ruas lá que tem esse problema. E aí a gente falava sobre isso. Ele me deu a notícia, para me trazer hoje, inclusive, de que já está sendo licitado, inclusive, para resolver aquele problema. Já foi feito levantamento, já viu o recurso que tinha para ser colocado, já fez e já está sendo licitado para realizar. Pedi, inclusive, a ele que tentasse ver um apertozinho ali mais no orçamento, nessa mesma licitação, se dava para já fazer a da rua Mozeni, que ainda falta, dali daquela Coab e Vila Real, a única rua que ainda falta ser feito essa canalização. E aí aproveitamos para tratar desse assunto ali por trás dessas ruas, que faltou o vereador colocar aqui na indicação dele, também a Avenida Sebastião Amâncio, que já está ali projetada, já está ali com o nome, que essa canalização ela desce toda justamente pela essa Avenida Sebastião Amâncio. Né? E aí ele falou comigo, vereador, sobre isso aí. Interessante que eu nem tinha visto que você já tinha colocado aqui sobre isso. Mas a gente vinha conversando porque a pauta saiu, a gente estava nesse momento aí do velório, então aí não tivemos. Mas a gente vinha falando devido a esse contexto da indicação anterior, que inclusive ele falou que já está sendo realizado projetos para ver a questão de valores, porque o entrave maior hoje, como ele colocou dentro da infraestrutura, está sendo recurso, né? Precisa ser dialogado com o prefeito, ver se vai ter como o ano que vem entrar mais recursos dentro da infraestrutura, na lei orçamentária, porque para esse ano não tem o orçamento suficiente para aquele projeto lá. É um projeto um pouco maior, né? A gente sabe que hoje aquelas canalizações vai para aquela estação provisória ali, onde era o açude do campo, né? E precisa ser feita uma estação maior, mais ampla, para que não vá direto ao nosso Rio Terra Nova, aí, o nosso Riacho Grande. O esgoto sem tratamento, sem uma adequação, pelo menos de uma lagoa de estabilização ali antes, né? E aí a gente precisa canalizar e atravessar a PE já para tentar fazer tudo isso. Então está sendo feito um projeto, um estudo, um levantamento para ver valores. E aí onde a gente já precisa também, nessas caminhadas que faremos a Brasília, tentar buscar, né, dos nossos parceiros, destinações de recursos, para que a gente possa fazer algo nesse sentido, de somar, de agregar, porque não é interesse de A ou B ou C, é interesse de Terra Nova, de toda a população, é do gestor, é de todo o nosso povo. Então a gente precisa, de fato, dar essa atenção especial a essa questão de infraestrutura e principalmente aquela região ali que está bem populosa,
já tem parte da canalização sendo desaguada ali nesse açude do campo, nosso antigo açude do campo, que a gente precisa organizar para que vá para uma estação de tratamento, para que não despejemos diretamente no riacho. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, resumido um pouco hoje, mas muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e próxima sessão traremos aí algumas novidades.